Vamos lá, galera, para o retrovisor pós-semana divisional dos playoffs. E o assunto que eu quero trazer primeiro é que uma coisa que eu estava vendo nos jogos e fui correlacionando e refletindo foi que os resultados dessa rodada foram muito dependentes, foram muito, né, ação e reação com erros de execução das coisas. Né? Então, quando você espera que os times que chegam nessa etapa dos playoffs estejam com essa parte, né, de individual meio limpa. E se a gente for pegar o que aconteceu pontualmente em cada uma das quatro partidas, o que resolveu não foi a tática ou uma qualidade assim maior um que o outro, mas basicamente o que os times fizeram de fato em campo, o que os jogadores fizeram em campo. Você tem, por exemplo, lá no jogo de Buffalo e Baltimore, uma série de snaps ruins, os erros de field goal, né, duas bolas na trave, é, sacks em horas inapropriadas. Então você tem um monte de falha crucial, momentânea, que acaba com o drive, acaba com a chance de pontuação. E se você pega, por exemplo, a questão de turnovers, né? Você tem os dois lados da coisa. Você tem Green Bay e Los Angeles, onde os turnovers não conquistados pela defesa dos Rams acabou tendo um impacto enorme. E no do New Orleans com Tampa, os turnovers criados, né? Os turnovers que por exemplo, os Saints fizeram em interceptações de bola meio esquisitas, em que o alvo não correu a rota que o quarterback estava imaginando, ou simplesmente uma bola posicionada no lugar ruim. Todos os turnovers geraram ponto para os Buccaneers. E finalmente, no jogo dos Chiefs e Browns, aquele fumble, que é aquela regra absurda e estúpida da bola sair escapar da mão do cara e sair pela end zone, ela vira a bola da defesa sem a defesa ter recuperado a bola. Acabou, se você pega o placar, essa foi a diferença da partida. O jogo que eu escolhi aqui, todos os jogos são importantes, né? Todos os jogos são decisivos. O avanço está eliminado, mas um jogo que gerou uma tensão incrível foi Kansas City e Cleveland. Né? Eu já falei aí da questão da regra e do fumble, mas a partir da lesão do Pat Mahomes, o jogo se transformou, né? Porque os Chiefs, se estavam dominando, né, e estavam com uma certa tranquilidade, não tinham aberto o placar o suficiente para falar, opa, vamos só agora aqui, né, administrar situações. E os Browns conseguiram encostar. Eles, uma coisa crítica, aquele último drive que eles tiveram ofensivo acabou não indo a lugar nenhum, né? A gente fica só com o que aconteceu com o Chad Henne, a corrida e tal, mas a defesa dos Chiefs conseguiu abafar aquele drive decisivo do ataque de Cleveland, e aí o Henne consegue aquele avanço correndo com a bola e posicionando o time, né? O Andy Reid acaba surpreendendo. Os Browns não esperavam que eles fossem fazer o snap da bola na quarta descida e mata a partida. O jogo acabou, né, com ares dramáticos. No upset da rodada tem que ser o único time mandante que perdeu. Né? Os Saints, pelo terceiro ano seguido, é eliminado em casa, né? Ou seja, em final de conferência ou agora na rodada divisional. E na despedida do Drew Brees, né, um confronto aí dos dois quarterbacks quarentões, deu o Tom Brady, que vai para sua nona final de conferência em 10 anos. Né? É, o interessante dessa partida é que foi o terceiro encontro entre eles, né? São rivais de divisão, e nos dois primeiros deu vitória dos Saints. Lá na primeira rodada, né? Uma virada, mas que também foi tranquila, e o jogo no meio do campeonato, ali do meio para o final, em que foi uma tratorada, né? Lá em Tampa. Então, nessa vez,
os times, esse é o ruim de você jogar contra adversário de divisão, né? Você jogou 2 vezes, tomou 2 pancadas, mas você vai aprendendo algumas coisas de como lidar, né? Como o ataque do Saints também deu uma decaída, o jogo ficou aberto, acabou que os turnovers decidiram, né? A defesa dos Buccaneers foi a grande história, o grande protagonista da partida, que, né, mandou o Brady para essa mais uma final. Agora eles vão lá em Green Bay, num frio de Green Bay, né? Mas um detalhe aqui da defesa que eu quase que esqueço, eles conseguiram, além dos turnovers, né, e além de uma boa execução contra corridas e tal, eles seguraram o Michael Thomas para nenhum passe completo em 4 targets. Né? Um exemplo aí de como a defesa deles como um todo, não só, não, as interceptações e tal, jogou bem. Vamos ver no que eles aprontam lá no frio de Green Bay. O time que preocupa indo para essas finais de conferência é a Kansas City, né? Porque não tem certeza se vai ter em campo o seu craque, o seu quarterback, Pat Mahomes. E por si só, isso já é um motivo de terror, né? De pesadelos. Fui olhar se o microfone tá ligado, cara, porque eu tomei um susto aqui agora. Mas já é um motivo de pesadelo para a torcida. Imagina, você chega, né, na véspera de decidir quem vai para o Super Bowl e receber a notícia que o Patrick Mahomes vai ficar de fora. Então, só isso preocupa. Ele se jogar, ele praticamente não vai treinar. Né? Não que precise de muita coisa, porque o time está entrosado, ele tem um entrosamento perfeito com os seus recebedores, né? Mas não é um ataque que vem nas últimas, sei lá, 5, 6 rodadas dinamitando as defesas, né? Abrindo grandes vantagens. Então, de repente, essa falta de treinamento pode até ser um fatorzinho jogando com um time difícil, como o Buffalo. Então, a torcida está preocupada. Talvez o Chiefs, como organização, não tanto, né? Eu acho muito difícil o Patrick Mahomes ficar de fora. Para o Up and Down, eu fui lá para a partida de Buffalo. Um jogador que apareceu muito bem em horas críticas foi o recebedor John Brown. A gente, né, dá muita ênfase, como não poderia dizer, né, o Stefon Diggs, por tudo que ele faz. O Cole Beasley, a gente dá o mérito, né, por suas participações esporádicas, suas conversões de terceiro down. Temos visto o calouro Gabriel Davis aparecendo como uma opção de rotas verticais, mas o cara que saltou os olhos nessa partida foi o John Brown. Ele que passou por um processo de lesão, de recuperação, né? Voltou tem 2 ou 3 rodadas, teve algumas bolas que ele recebeu de extrema dificuldade, né? E que tiraram os Bills de situações de punch, por exemplo. E ele não se destacou no que a gente conhece muito bem dele, que são as rotas longas, né? Elas ficaram com calouro, talvez porque ele ainda não esteja 100% atleticamente depois da volta, mas a presença dele e a qualidade técnica que ele tem é um tremendo plus para esse ataque de Buffalo. E no down, né, eu já falei lá no comecinho até para Baltimore, eu estou botando aqui o center dele, o Patrick McCarry, 2 snaps muito ruins, né, e atrapalhou o andamento. A linha ofensiva não estava coesa, tanto é que acabou o Lamar até, sofrendo uma concussão também. E ele já substituiu o center que começou o campeonato, né, que era o Escura. Ou seja, Baltimore tem um problema aí na sua linha ofensiva, no seu miolo da linha ofensiva. Eles que na off-season passada perderam o seu melhor jogador, o Marshall Yanda, para aposentadoria. Eu acho que essa próxima off-season tem que ser um ponto de prioridade no time. Vamos lá para os destaques. No destaque ofensivo, eu resolvi ficar com a combinação de running backs Leonard Fournette e Ronald Jones. Não ter sido espetacular, mas foi eficiente, né, o bastante para o que Tampa precisava. A gente falou muito no podcast sobre as outras partidas, como eles não desistiam de correr com a bola, e os dois somaram
125 jardas com média de 4,2 por tentativa. O Fournette carregou a bola 17 vezes e o Ronald Jones, que vinha também, né, no Brasil de lesão, 13. Então, isso foi importante, né? Porque Tampa não tem o jogo aéreo intermediário bem construído. Eles têm os tiros longos e têm os screens, né? Então a defesa, os safeties do Saints jogaram, e como tinham que jogar mesmo, aprofundados a partida inteira. Então você tem a oportunidade de correr com a bola. E você tem que fazer isso, né? É a tua única maneira de combater essa defesa tão atrás de New Orleans, de qualquer outro adversário que vá. O Packers, por exemplo, deve fazer a mesma coisa. Então o jogo de corrida é fundamental. Foi fundamental em New Orleans e tem que ser fundamental também em Green Bay, se eles têm alguma chance. O Fournette ainda recebeu um passe para touchdown, ele teve 5 bolas recebidas em 6 targets. Na defesa, eu vou com um veterano, o Hughes, o pass rusher dos Bills. A gente às vezes não dá crédito, né, ao pass rusher de Buffalo, mas o Hughes é um jogador que pontualmente ainda faz diferença, né? Um cara já de muitas temporadas que ainda faz diferença. E ele teve 2 sacks, um outro hit, algumas outras pressões e um lance crucial ali no final que não gerou pontos, né? E logo depois vem a interceptação para touchdown do Teron Johnson. Então o Hughes foi um nome chave na vitória de Buffalo. No Special Teams também não foi uma rodada que a gente teve grandes méritos do Special Teams. Até se os Saints ganhassem, eu tento trazer aqui o retornador deles, né? Que antes de se machucar teve 2 bons retornos. Se não me engano, foi anulado por falta, mas enfim, apareceu bem. Então eu vou ficar com o kicker dos Buccaneers, que acertou todos os seus chutes. Foram 3 tentativas de field goal e 3 de extra points, né? Fez os 6 chutes. Numa rodada em que muitos erros dos kickers, até do melhor de todos, que é o Justin Tucker, que acertou a trave 2 vezes. Então o Ryan Succop fica aí como destaque de especialistas. Por fim, o calouro que eu separei foi o linebacker dos Packers, o Chris Barnes. Não foi draftado, é um desses caras que assinam, né, pós-draft e tal, e mostram o suficiente de potencial para ficar ou no squad de treinamento ou ser levado, né? Desde que ele entrou no time titular do Green Bay, teve uma mudança de comportamento da defesa, né? A defesa ganhou mais atleticismo, ganhou mais dinamismo, e boa parte disso o que faz o Barnes. Essa partida ele jogou ainda com um problema na mão, né? Com gesso na mão. Mesmo assim, teve 10 tackles e um passe defendido. É um jogador que dá esperanças aí pro que o Green Bay ainda possa fazer nesse campeonato. Foi isso então, galera. Eu não sei se semana que vem eu vou manter esse formato ou se vou fazer alguma coisa diferente. Acho que vai depender muito do andamento das 2 partidas. E que a gente vai, né? Essas 2 partidas, 2 finais da conferência, que a gente vai falar sobre elas no podcast dessa semana. Esteja lá conosco.